Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. Então, se você é iniciante na costura ou ainda tem aquele sonho de aprender a costurar, você está no vídeo certo e provavelmente esse vídeo vai te ajudar. E hoje eu vim aqui trazer um tutorial, um vídeo bem mão na massa sobre como fazer uma tote bag. Mas o que é uma tote bag? Como algumas pessoas podem já ter notado, eu defendo a ideia e acredito que costurar bolsas, aprender a costurar bolsas, é uma ótima alternativa para quem está começando na costura e quer aprender um pouco mais. Então, a tote bag é um tipo de bolsa que tote bag significa basicamente bolsa de compras, e esse nome a gente consegue até lembrar das eco bags, né, que são aquelas sacolas mais rústicas que a gente usa. Então ela tem um formato muito simples, inclusive tenho uma aqui, um formato parecido com essa daqui, né? Elas são dessa forma e elas são bem básicas, bem simples. E apesar de se chamar bolsa de compras, né? Como eu falei, elas são usadas pelas grandes marcas e também são vendidas de um jeito mais requintado e tudo mais. Então, hoje aqui a gente vai aprender, vai ver o passo a passo de uma tote bag. E no caso, essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês, ela tem essa característica de ter a abertura de cima livre, né? Não tem nenhum modo a mais para fechá-la, ela é aberta mesmo. E o fundo dela, ele é um pouco incomum, ele não segue o padrão das que a gente vê normalmente no comércio e tudo mais. Mas a que a gente vai ver hoje, ela vai sim usar o padrão da tão conhecida caixa de leite no fundo, e eu vou usar uma alça de couro sintético e lona de algodão para fazer ela, o que deixa até mantém esse jeito mais rústico dela, mas também deixa ela muito bonita. Então, para começar, vamos falar os materiais. Para você começar a fazer essa bolsa, a parte externa, como eu vou usar aqui um tecido liso, né, só de uma cor, eu optei por dividir ele em duas partes e ter o pesponto como um detalhe a mais para essa peça. Ela está dividida em duas partes, a parte externa eu dividi em duas partes, que eu vou unir e colocar esse detalhe aqui de pesponto. Para que você faça a parte externa, você vai precisar de 4 cortes de 23,5 por 37,5. E para a parte do forro, é basicamente isso para a parte externa. Para a parte do forro, você precisa de uma tira também de lona de 5 centímetros por 45 centímetros. Como essa daqui. No caso, a gente vai usar duas tiras dessa. E forro vai ser de tricoline, que é um retângulo desse de 34,5 por 45 centímetros. Os materiais de tecido são esses. Para a alça, você pode fazer como eu, usar aqui, que eu usei uma tira de couro sintético e eu acabei fazendo essa costurinha aqui para que ela ficasse mais fácil do manuseio, né, na hora de usar a bolsa. E coloquei esses rebites para não forçar tanto a costura quando ela estiver sendo usada. Mas essa é basicamente a alça. E aí eu peguei uma alça de 40 centímetros. No caso aqui eu deixei uma margem de 6 centímetros em cada ponta para poder fazer essa costura de união. Outra opção de alça é você pegar o próprio tecido da bolsa e fazer uma alça que fique de 40 centímetros, que tenha os 40 centímetros, e aí você pode aplicar na bolsa da mesma forma que eu vou aplicar aqui essa. Outra coisa interessante de se lembrar é que aqui eu estou usando a lona leve de algodão e não estou usando entretela.
eu resolvi não usar entretela. Mas se você quer uma bolsa bem estruturada, com uma estrutura bem firme, o ideal é que você use sim entretela, ela vai ser muito bem-vinda e não vai prejudicar de nenhuma forma o seu trabalho. Então, para começar, a gente vai pegar esses retângulos aqui, que são da parte externa, que é de 23,5 por 37,5, e vai unir eles nessa parte mais comprida, né, que é a de 37,5. Alinha eles bem aqui, que eu vou usar esses grampinhos, mas pode ser o alfinete. E aí vem a questão de que você é iniciante, se você é iniciante ou ainda está só pensando em começar na costura, o uso dos alfinetes ou de algum grampo, alguma coisa que prenda os tecidos juntos, vai te ajudar muito na hora de fazer as suas peças. Então, eu prendi aqui uma na outra, estão presas, e eu vou passar uma costura bem aqui com uma margem de 1 centímetro. Para manter essa margem e não ter erro, é interessante, você pode optar por usar esse instrumento aqui, que eu acredito que é um grande facilitador, que é o guia de costura. Terminei a costura para unir. Eu repito isso, posso pegar já o outro lado e fazer a mesma coisa, os outros dois pedaços de tecido da parte externa que sobraram, e fazer a mesma coisa, né? Passei essa costura aqui, mas eu já fiz, então vai ser esse. O próximo passo é abrir essa costura que tá aqui, para que a gente possa passar o pesponto. E quando eu abro a costura, quando eu vou abrir essa costura aqui, eu costumo, no caso da lona, nem é tão necessário, mas se for um tecido mais maleável, né, que seja menos engomado que a lona, você pode usar uma espátula para abrir ou até mesmo ferro. E aí, para fazer esse pesponto, eu vou usar essa abertura, essa união aqui dos tecidos como guia. E vou alinhar o pé da máquina rente a essa linha do centro aqui, deixando a minha agulha toda para o lado direito da máquina. E também não vou mudar o tamanho do ponto, vou continuar usando o ponto número 2. Essa costura aqui no centro do tecido, ela acaba sendo bastante delicada e exigindo muita atenção. O que eu posso te dar de dica, né, para quem está começando, é que você tente deixar a costura mais contínua e evite deixar ela dar muitas pausas durante a costura, porque isso vai ajudar a manter a costura reta. Se você dá muitas pausas durante essa costura reta, ela pode, querendo ou não, ficar um pouquinho assim torta, coisa pouca, mas acaba incomodando. Outro ponto. E quando parar, mantém a agulha dentro do tecido. Fiz de um lado, agora vou pro outro lado. Aqui, fiz de um lado e agora eu vou fazer do outro lado. Outra coisa interessante também é que aqui eu estou usando uma linha de cor diferente. O ideal seria que você usasse uma linha de cor similar à cor do tecido, né? Isso vai te deixar mais tranquila em relação ao resultado final. E o resultado também pode acabar ficando melhor. Pronto. Terminei de fazer o pesponto e agora as duas partes, os meus dois painéis externos estão prontos. O próximo passo é pegar aquela tira de lona e o teu forro, o pedaço de tricoline, e essa tira de 5 centímetros por 45, e unir elas também, colocando frente com frente do tecido. No caso, a lona não tem uma frente, mas se o teu tecido fosse estampado, seria a estampa, o lado direito da estampa, para o lado direito da tua estampa do forro. Alinha tudo, usa o alfinete para que tu não evite alguns problemas.
Não precisa ir aqui, não, nem precisa ser tantos alfinetes, mas por uma questão de segurança, é interessante que você use, sim, não deixe de usar os alfinetes. Então, eu vou passar a costura aqui, eu uni o tecido, frente com frente, vou passar uma costura mais uma vez, deixando uma margem de 1 centímetro. E aí eu tenho que ter atenção aqui, né, que eu tinha mudado a posição da minha agulha, então eu voltei para o centro. E agora sim, eu posso continuar a minha costura e ter certeza de que ela tem essa margem de 1 centímetro. Retrocesso no início e no final. Eu terminei aqui a costura. E agora eu posso simplesmente... Agora eu tô aqui com o meu tecido unido, eu posso simplesmente levantar ele. E aí, naturalmente, a loma, que é o tecido mais grosso, vai para baixo. E é assim que a gente quer mesmo. Então, deixando ele dessa forma. E aí você pode vir com a espátula ou o ferro para firmar mais esse tecido do forro para baixo. Como ele é muito fino e é mais maleável, ele tende a ficar subindo. Então, a gente passa a espátula aqui e mantém ele lá para baixo, que a gente vai fazer outro pesponto aqui. Só que dessa vez, a gente vai fazer um pesponto para aqui, bem nessa parte do forro, para manter realmente o tecido do forro para baixo. Então, terminamos e agora a gente, como eu já havia feito do outro lado, a gente tem os dois lados do forro pespontados, certo? Mas sim, agora vamos para o próximo passo. Quando a gente finaliza, tem uma observação aqui. Quando eu finalizei essa emenda aqui do tecido do forro com essa tira de tecido, eu acabei conseguindo um tecido de forro do mesmo tamanho que esse painel que eu fiz aqui para a parte externa. Que no final, no caso, eu vou falar isso aqui para caso você não queira fazer a bolsa com esse detalhe aqui no meio, né, do pesponto, você pode simplesmente pegar um painel de tecido de 37,5 por 45 centímetros, que esse é o resultado que a gente tem depois de ter feito essa costura e o pesponto e tudo mais. Então, se você não quer fazer o pesponto no meio, pode usar um tecido de 37,5 por 45 centímetros também. E aí, quando a gente fez essa união, a gente conseguiu um tecido de 37,5 por 45 também. Mas o próximo passo agora é cortar o tamanho da nossa caixa de leite. E aqui, né, eu recomendo que você, para que a caixa de leite fique do mesmo tamanho nos dois painéis, é interessante que você alinhe o tecido, né, colocando ele frente com frente. E agora nós temos uma frente porque a gente fez uma costura, então logo esse lado aqui é o avesso e essa é a frente. Aí alinhe o tecido frente com frente, principalmente nos cantos. E com a ajuda de uma régua, a gente marca com uma régua de patchwork ou até mesmo com uma régua comum, a gente marca um quadrado aqui no canto de 7,5 por 7,5. Os dois lados eu marquei a caixa de leite de 7,5 por 7,5. E eu vou só fazer o corte desse tecido. Eu repito essa mesma coisa no meu forro. Tirei as caixas de leite e agora eu já fiz aqui, né, antecipei o forro que também já tá com a caixa de leite tirada. E aí fica assim o fundo, já cortada a caixa de leite. E aí mantendo o tecido já dessa forma, aqui o tecido externo, eu vou vir com a minha alça e vou posicionar ela contando do meio. Eu vou posicionar a minha alça contando daqui
do meio, né, que é onde eu tenho essa união da costura, 6 centímetros. E aí eu coloco, posso posicionar ela bem aqui. Do meio pra cá eu tenho 6 centímetros. Coloco ela virada assim. E aqui não dá pra usar alfinete, vou usar um grampo. E prender. Fazer a mesma coisa do outro lado. 6 centímetros. E posicionar a minha alça. E vou prender ela com uma costura de segurança. Vou prender ela fazendo uma costura de segurança bem na borda mesmo do tecido. Bem na borda aqui do tecido. Não vou usar a margem de 1 centímetro, vou usar uma margem menor. Já fixei a alça e agora eu vou dar forma para minha bolsa unindo as peças externas e depois o forro. Só cortar esses restos de fio aqui e fazer isso. Então, o próximo passo é pegar essa frente e unir com essa outra frente aqui. Então, a gente vai unir aqui, alinhando um com o outro, usando o alfinete para prendê-los. Alinha bem, principalmente essa questão aqui da caixa de leite. Depois de colocado todos os alfinetes, a gente vai passar uma costura com a margem de 1 centímetro de novo, tanto nas laterais como no fundo dessa peça. E repetir a mesma coisa com o forro. Então, eu vou passar uma costura aqui nas laterais e no fundo. Só que no forro tem uma diferença. Tem duas coisas a serem observadas. No forro, eu tenho que observar para que esses tecidos fiquem alinhados. Então, eu vou unir bem certinho aqui. Esse é um dos principais pontos aqui em relação ao forro, essa união de tecido. E que eu preciso deixar uma abertura, né, aqui no fundo. Então, aqui no fundo eu não vou costurar tudo. Eu vou vir até aqui, começar com o retrocesso, vir até aqui, encerrar o retrocesso, pular a costura, vir aqui, retrocesso e finalize com retrocesso, para que a gente tenha uma abertura para desvirar a peça depois. Tudo alfinetado, tá na hora da costura. Então, eu vou fechar aqui. Vou começar com a parte externa, fechando fundo e lateral. Aqui nesse ponto, a margem, é interessante você manter essa margem, porque depois a gente vai precisar encaixar essas peças. E se você não tiver usado a mesma margem de costura, tanto no forro quanto aqui, não vai encaixar legal. Então, por isso é importante que você mantenha a margem. A linha acabou de sair da agulha aqui. E aí, tem uma coisa que pode te ajudar. Ela saiu da agulha porque eu esqueci de usar o meu volante aqui para manter o meu guia para cima. Então, para evitar esse tipo de coisa, de quando você está costurando e no caso a linha sair da agulha, sempre que você parar, volte o volante, esse guia de costura aqui para cima com o volante. Então, eu deixei aqui o fundo, só costurei daqui até aqui. E deixei essa abertura aqui. Agora a gente vai fechar as caixas de leite. Já estamos quase no final do nosso passo a passo. Eu vou pegar esse detalhe que tem assim e vou abrir ele para fechar a minha caixa de leite e ter o fundo da minha bolsa pronto, né? Nesse caso, como eu tenho costura na lateral, no fundo e na lateral, eu tenho que alinhar elas aqui. Eu posso tombar
a sobra de tecido de um para um lado e a sobra de tecido do outro para o outro lado, para que não fique tão pesada a costura. Ou eu posso abrir a costura, né? É um pouco mais difícil, talvez, mais trabalhoso abrir a costura, mas eu acredito que seja até melhor do que simplesmente tombar em relação ao acabamento da costura. Então, eu alinhei aqui e eu posso passar uma costura aqui, nos quatro cantos onde eu tenho caixa de leite, tanto na parte externa quanto nessa daqui. Abrir, então eu vou passar uma costura aqui para fechar aqui e no forro, com uma margem de novo de 1 centímetro. Se eu comecei com a margem de 1 centímetro, vou terminar com a margem de 1 centímetro. Eu fechei aqui a caixa de leite, vou mais uma vez aparar os fios. E agora eu vou colocar uma peça da parte externa do lado direito. E aí a gente já pode ter uma prévia de como é que, sei lá, tá ficando. A caixa de leite que a gente fez aqui, tudo alinhado, as costuras. Esses são pontos, essa coisa de alinhar a costura, de fazer um detalhe ali, outro acolá, prestar uma atençãozinha a mais, um canto no outro. Isso faz toda a diferença quando a gente quer um bom acabamento. Então, a nossa bolsa já está praticamente pronta. E olha só. O próximo passo, agora, é pegar, a gente vai vestir o forro nessa nossa bolsa, nessa nossa parte externa aqui. E aí, a gente vai fazer com que a parte do direito fique com o direito dessa daqui. Como ela tá do lado direito, eu vou simplesmente vestir ela aqui, encaixando uma dentro da outra. E aqui, nesse caso, eu coloco a alça para dentro. A alça de novo para dentro. E vou alinhar pelas laterais, as costuras das laterais. Abrindo a costura mais uma vez. Você pode só tombar uma para um lado e outra para o outro, mas eu acredito que abrir a costura influencie mais e deixe um acabamento melhor, né? Então eu vou abrir aqui, abrir essa costura e vou unir com essa outra costura aqui da lateral. E é nesse ponto aqui que eu falei, né? Se a gente mudar a margem de costura, olha, aqui deu certo, né? Certinho. Mas se eu tivesse mudado, por acaso, mudado a margem de costura, que eu estava usando de 1 centímetro, de repente, para um pé só de máquina, já ia dar uma certa diferença aqui e a gente ia acabar tendo problemas. Tudo alinhado aqui, eu vou passar uma costura com uma margem de 1 centímetro em toda essa volta aqui, unindo o forro com a parte externa. A costura foi feita aqui, né, com a margem de 1 centímetro em toda a volta. Agora eu vou separar, antes de desvirar, eu vou separar essa parte externa da parte do forro, porque tem uma coisa que eu acho que também é legal de se fazer aqui nessa peça que já é tão básica, né? É prender, fazer com que o forro fique preso ao fundo da sua peça. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho as duas do lado avesso. Eu vou simplesmente vir com a minha caixa de leite daqui e posicionar ela aqui junto à minha caixa de leite da parte externa.
Então eu vou fixar aqui, juntar elas aqui com um alfinete e vou passar uma outra costura prendendo uma na outra. E aí essa costura não precisa ser de 1 centímetro, uma margem de 1 centímetro. Ela pode sim ter uma margem menor só para prender mesmo o forro na sua bolsa. Aí eu vou vir de novo aqui do outro lado, eu empurro essa parte para cá e vou unir o forro com a parte externa aqui. Posicionar tudo para que eu possa assim unir aqui, para que eu possa sim só passar uma costura que prenda uma na outra aqui. Aí, uma coisa que é interessante é que quando a gente faz isso, a abertura que a gente deixou, ela fica aqui. Já fica bem na frente e já fica de fácil acesso. Então isso não vai dificultar tanto o nosso trabalho. Pronto, tudo preso. O forro preso. Eu vou aqui com nessa abertura e vou desvirar. Com muito carinho. Vou desvirar essa peça. Aqui eu tô abrindo essa costura que a gente fez a união para que seja mais fácil, né, de organizar tudo aqui depois. Mas olha, o nosso fundo, ele tá preso aqui. Só aquela costurinha e fez toda a diferença. Vou continuar abrindo essa costura aqui da beirada, né? Porque agora a gente vai fazer a costura final, que é fazer um pesponto aqui nessa borda. Deixa eu virar do lado direito. Então, a nossa bolsa está praticamente pronta. O que falta para terminar a bolsa é que a gente ajeite essa costurinha aqui dessa borda, deixar bem ajeitadinha, bem aberta, né? E aí a gente vai passar uma costura de pesponto bem aqui. No caso eu vou passar duas, né? Uma mais na beirada e outra mais embaixo. Com a distância de um pé de máquina de uma para outra. Só tenho que... Eu vou começar pela lateral, para que aquele retrocesso não fique tão aparente na bolsa quando ela estiver de frente. Então, é uma dica aqui, começar esse pesponto pela lateral. E mantendo a parte externa para cima. Como eu falei da alça, que aqui eu estou usando uma alça de couro sintético, mas você pode usar assim uma alça que é feita do próprio tecido. E aí eu posso ver um outro vídeo para falar sobre isso, sobre como fazer alças com o próprio tecido ou os tipos de alças que a gente tem disponíveis para fazer bolsas, né? Retrocesso e tá lá. A bolsa está pronta. Então, a nossa bolsa está pronta com o pesponto duplo aqui na beirada, né? E o forro preso ao fundo. No caso, aquela abertura que ficou aqui no fundo, no caso, essa abertura a gente pode fechar na máquina mesmo, passando uma costura,
ou com um ponto invisível. Eu prefiro usar o ponto invisível e vou fazer daqui a pouco. Mas nosso forro está preso aqui ao fundo da bolsa. E a nossa tote bag está pronta. Por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo. Boa costura!